Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Wagner Calegaro, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Horizonte, pelas nossas mídias sociais e também pela Rádio América. Eu sou o diácono Henrique Zanola e gostaria de propor como reflexão o tema da verdade. O que é a verdade e por que nós devemos buscar por esta verdade? Hoje, no Evangelho de João, no versículo 21, se diz: quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz. Nós também sempre meditamos na Semana Santa a pergunta de Pilatos a Jesus: o que é a verdade? Nós ouvimos nos evangelhos de ontem e anteontem, também no capítulo 3 de João, Nicodemos que sente um incômodo no seu coração e vai à busca dessa verdade que é Cristo, mas ele não tem a capacidade de abrir o seu coração para acolher a verdade que é o próprio Deus que se fez carne. Por que nós devemos buscar por esta verdade? A verdade é Jesus Cristo e o seu projeto de salvação que Ele entrega a cada um de nós. E João hoje na sua palavra nos deixa claro que diante desta verdade há uma escolha. Ou eu posso recusar esta verdade, que é o plano de salvação de Deus, e então cumpre-se aquela profecia que Jesus se tornaria pedra de tropeço, ou eu posso acolher esta verdade, acolher este dom que é a salvação de Deus, e então Jesus torna-se para nós aquela pedra angular, onde nós podemos entregar a nossa vida, depositar a nossa confiança, porque o Senhor tem força para poder nos salvar. João deixa para nós muito claro esta ideia. Às vezes nós vemos algumas pessoas dentro da igreja, inclusive até santos, que têm o hábito, tiveram até visões, de pessoas que foram mandadas ao inferno. Mas o catecismo ensina que nós não podemos dizer quem vai ao inferno. A gente diz quem foi salvo. E os santos que estão nos nossos altares, nós dizemos, ele foi salvo, ele é modelo para nós. Mas para o inferno não. Nós não temos essa autoridade para dizer aquele que foi condenado. E João no Evangelho deixa muito claro que estes são os que recusaram o Cristo. Podemos pensar como que Deus misericordioso condenaria alguém a essa perdição eterna. João deixa claro que Deus não condena ninguém a este inferno, mas é uma escolha do próprio ser humano. Aquele que rejeita Jesus Cristo, rejeita viver com Ele a vida eterna. É uma escolha minha, é uma escolha sua. O dom que é o próprio Cristo é oferecido a mim e a você, e nós temos por escolha, por liberdade,
seguir os seus passos, viver a sua palavra ou não? Qual é a escolha que fazemos? Não é somente no último dia da nossa vida que esse julgamento acontece, mas é todos os dias. Hoje eu posso fazer a opção na minha vida de viver de acordo com o Evangelho. Mesmo que ontem eu não tenha conseguido, mesmo que ontem eu tenha optado por um outro caminho, hoje na minha história eu posso trilhar um caminho novo. E é isso que importa ao coração de Deus. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Deus não tem interesse em condenar ninguém. A palavra nos deixa isso claro. Deus quer salvar a todos. Em diversas passagens da Escritura, nós encontramos essa perspectiva. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, para que todos possam crer nele, porque ele é a fonte da vida. Nele há a vida eterna. Deus quer salvar a mim, a você e a todas as pessoas. Esse é o desejo que está presente no coração de Deus. Da parte dele, essa é a vontade, e basta que nós abramos o nosso coração para seguir este mesmo propósito. E gostaria de responder, já caminhando para o fim desta reflexão, e gostaria muito que essa resposta a respeito da verdade ficasse guardada no seu coração. Por que que nós deveríamos buscar por esta verdade? Ou, substituindo a palavra verdade, por que que nós deveríamos fazer o bem? Por que que nós deveríamos buscar por uma vida de santidade? Porque, como diz o Evangelho, aquele que faz o bem, aquele que promove o bem, ele se aproxima da luz. Veja, talvez haja muitos livros, muitos filósofos, psicólogos e etc., que fazem este papel de falar sobre a ética e o bem de uma maneira muito contundente, muito frutuosa. E ouso dizer que talvez seja até mais profundo que muitos livros da Sagrada Escritura. Pessoas inteligentes, com uma retórica muito melhor do que a minha, com uma capacidade de convencimento muito melhor do que nós de dentro da igreja. Pessoas que falam sobre o bem. Mas a gente não faz o bem só por conta desta ética. Nós não nos colocamos diante da palavra porque ela é uma palavra qualificada, perfeita, uma palavra sem nós, sem dificuldades. Nós nos colocamos diante da palavra e nós fazemos o bem porque nós nos aproximamos do Senhor. Quando eu estou diante da Sagrada Escritura, quando eu ouço uma homilia, quando eu participo de algo que me coloca diante da presença do Senhor, nós saímos deste estado puramente humano, puramente racional e somos submetidos à graça do Senhor. E a graça de Deus tem força para transformar-nos. Isso o mundo não nos dá. Isso, o melhor orador, o melhor livro de ética não nos concede isso. Somente a força da palavra de Deus é que nos dá capacidade para poder viver o bem e nos aproximarmos da verdade. Como é que eu vou explicar para alguém, como diz a palavra, a necessidade de perdoar alguém? Como é que eu vou explicar para alguém, humanamente falando, sobre amar os inimigos? Não faz nem sentido. É a palavra de Deus que na sua força, na sua autoridade, convence-nos da verdade e nos conduz por este caminho de perfeição. A verdade não é algo que pode ser apreendido simplesmente pela nossa razão. Nós não aprendemos a verdade seguindo um livro na escola, fazendo um estudo, não, é graça, é dom que vem do próprio Senhor. É o coração aberto que acolhe a força do ressuscitado. Nicodemos tentou fazer essa experiência de acolher o dom que é Cristo, mas ele não conseguiu abrir mão da sua racionalidade e dos seus pensamentos.
Ele pensava já conhecer Jesus, ele já estava formado, não tinha espaço no coração dele. Mas para chegarmos próximos à verdade, para estarmos diante do Senhor, é preciso abrir o coração. E é por isso que nós fazemos o bem. Porque quanto mais eu promovo o bem, quanto mais eu quero me aproximar do Senhor, mais eu vou ficando juntinho dele e essa luz dele vai me iluminando. E quanto mais iluminado por ele, mais eu terei capacidade de intuir o que é a verdade. Quanto mais próximo do Senhor, eu sei qual o caminho a ser seguido. Quanto mais próximo do Senhor, mais fortalecido eu estarei. Quanto mais perto da presença do Senhor, mais paz eu terei. Quanto mais perto de Deus, melhor conduzido por Ele nós seremos. A verdade é o plano de salvação do Senhor para mim e para você. E devemos participar da verdade, porque essa é a nossa vocação. Nós somos criados por Deus e para Deus. Nós somos destinados a viver eternamente no Senhor e já aqui nesta terra, construir no nosso coração uma vida junto dEle, uma vida na presença dEle. Termino dizendo, num tempo em que nós estamos rodeados por tanto caos, por tantas dificuldades, pandemia, as nossas dificuldades habituais, quando a gente olha ao redor e vê tantas dificuldades, é preciso que nós tenhamos coragem de refugiar-se no Senhor. Fugir para a presença do Senhor. Não fugir da verdade, como diz o versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz, porque a luz mostraria que aquela pessoa estaria vivendo a mentira. Não fugir da verdade, mas fugir para a verdade. Ir ao encontro da verdade. E aí então, na presença do Senhor, as dificuldades vão continuar, mas nós seremos mais fortes para poder enfrentar as perseguições, a doença, o mal e tudo aquilo que nos acontecer. Fuja para a presença do Senhor. Se refugie nele. Quantas pessoas têm fugido da verdade? Não conseguem se colocar em silêncio, não param um tempinho do dia para poder rezar, não leem as Sagradas Escrituras, estão fugindo da verdade e por isso tantas dificuldades nós vamos vivendo. Mas aquele que se refugia no Senhor, aquele que, como diz o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, aquele que busca o Senhor, ele constrói a sua casa sobre uma rocha firme, sobre esta pedra angular, que é a verdade, que é o próprio Cristo, e nada pode nos abalar. Tenhamos confiança no Senhor. Corramos ao encontro da verdade, porque a verdade é o amor de Deus que acolhe a mim e a você e transforma a nossa vida.